Em 2010, era lançado um filme de um homem que voltava para sua cidade natal para investigar a misteriosa morte do irmão. Chegando lá, é atacado por uma fera e se vê obrigado a se transformar em uma criatura em toda noite de lua cheia. Essa é a história de Lawrence Talbot e a maldição do lobisomem. Oi, eu sou o Tony e hoje vamos falar de um remake super injustiçado, O Lobisomem. Então, sem enrolação, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente esse canal. O Lobisomem é um remake do clássico de 1941, O Lobisomem. Originalmente, o filme deveria ser dirigido por Mark Romanek, porém, devido a algumas diferenças criativas, o filme foi dirigido mesmo por Joel Johnston, que já vinha de outros trabalhos como Jumanji, Jurassic Park 3 e, curiosamente, no ano seguinte, em 2011, dirigiria o primeiro filme do Capitão América no UCM. Quem ficou com a parte do roteiro foi Andrew Kevin Walker, que também já vinha de outros trabalhos como roteirista, como por exemplo Seven, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e um mais recente, que saiu em 2023, The Killer. Benício Del Toro foi escalado para o papel principal e ele revelou em uma entrevista que era muito fã do filme e do personagem original. Outros dois nomes que completaram o elenco foi Anthony Hopkins e Emily Blunt. Então, no dia 10 de fevereiro de 2010, era lançado O Lobisomem. No Brasil, foi lançado 2 dias depois. O filme começa com um clássico poema. Até mesmo um homem que é puro de coração e faz suas orações à noite pode se tornar um lobo quando a acônito floresce e a luz de outono é brilhante. O poema foi originalmente criado para o filme de 1941. Mesmo um homem de coração puro que faz suas orações à noite pode virar lobo quando floresce o acônito e a lua brilha no outono. Então conhecemos Ben Talbot, um homem que acaba sendo brutalmente atacado por uma criatura desconhecida. Dias depois, sua noiva Gwen procura o irmão de Ben, Lawrence Talbot, um homem que trabalha como ator nos Estados Unidos, pedindo que ele voltasse para casa e ajudasse a encontrar o seu irmão desaparecido. Depois de muitos anos afastado, Lawrence retorna à sua cidade natal, Blackmore, e durante o trajeto do trem, ganha de presente uma bengala de prata com um lobo. Essa cena é uma referência ao filme de 1941. Engraçado. Outro cachorro? Não, esse é um lobo. Chegando em casa, é recebido por seu pai, Sir John Talbot, que revela a Lawrence que o corpo do seu irmão Ben foi encontrado em uma vala, com ferimentos horríveis. E enquanto isso, os habitantes da vila conversam e suspeitam que o ataque pode ter sido obra de algum animal selvagem, um lobo ou talvez um urso. Depois do enterro de Ben, Lawrence visita um acampamento de ciganos que vivem na região, pois eles foram os últimos a terem visto Ben com vida. Durante sua visita, o acampamento é atacado por uma fera monstruosa, e enquanto tentava salvar uma criança, Lawrence é brutalmente atacado pelo monstro e salvo pelos ciganos. E apesar da gravidade dos ferimentos, Lawrence se recupera rapidamente, algo que impressiona tanto os moradores da vila quanto o inspetor Francis Abelli, que é enviado de Londres para investigar a morte do irmão de Lawrence, deixando claro que para ele, Lawrence era o principal suspeito. O senhor conhece perfeitamente o meu histórico pessoal, como eu também conheço muito bem o seu. Não estava encarregado do caso do Estripador há alguns anos? Esse diálogo é muito interessante, porque o personagem de Hugo Weaving é inspirado em uma figura real, Frederick Abelli, um homem que investigou o caso do Jack Estripador. Então chegamos na noite de lua cheia. Vemos Lawrence
começar a se transformar completamente em um lobisomem, depois atacando e massacrando diversos moradores da vila. O design do lobisomem é inspirado no lobisomem do filme de 1941. Ele combina as características da besta com traços humanos, mantendo um rosto expressivo, mas com as feições ainda monstruosas. Um visual muito bom, ótimo, e também um visual muito assustador por personagem. Lorcy acorda no dia seguinte sem lembrança alguma do que aconteceu. Então, o inspetor Abele e os aldeões o capturam e o enviam para um asilo psiquiátrico em Londres, onde ele é submetido a tratamentos brutais para curá-lo de sua suposta loucura. Então Sir John o visita e revela para Lorcy que ele também é um lobisomem. Mas não só isso, foi ele que matou Ben e foi ele quem atacou e passou a maldição para Lorcy, assim dando um peso maior na trama. Eu digo isso porque no filme de 1941, quem ataca e passa a maldição para Lorcy é o filho da cigana Maleva, Bela, interpretado por Bela Lugosi, o ator que fez o Drácula em muitos filmes da Universal. Entretanto, a relação de Lorcy com seu pai, John, é mais profunda. Durante o filme, Lorcy relembra que, quando criança, encontrou sua mãe morta, acreditando que ela havia se suicidado. Entretanto, a verdade é que foi seu pai, em sua forma de lobisomem, quem a matou. E em vez de lamentar o ocorrido ou buscar uma forma de se livrar da maldição, Sir John simplesmente trancou suas emoções e continuou sua vida, aceitando o monstro dentro de si. Esse comportamento é o que torna sua relação com Lorcy tão fria e cruel. Ele não apenas matou a esposa, mas fez Lorcy acreditar que a culpa era toda dela. Esse trauma mudou Lorcy, que passou anos afastado, tentando esquecer seu passado em Blackmore. Então acontece a segunda transformação de Lorcy em lobisomem. Durante uma sessão para provar que Lorcy estava curado de sua suposta licantropia, ele se transforma completamente em lobisomem e foge do sanatório. Inclusive, em uma cena deletada, mostraria Lorcy indo para um baile de máscaras. Essa cena meio que mostrava um pouco mais o lado humano da fera. Quem fez a maquiagem desse filme foi Rick Baker, e para fazer as transformações foram usados efeitos práticos, com um pouco de CGI para visualmente dar aquela melhorada na imagem. Para quem não sabe, Rick Baker já trabalhou em outro filme de lobisomem. Foi ele que fez a maquiagem de Um Lobisomem Americano em Londres, que fez esse filme ganhar o Oscar na categoria de melhor maquiagem. O final do filme possui muitas camadas. Lorcy volta para casa e confronta seu pai em um duelo feroz, onde os dois se transformam em lobisomens, mostrando a diferença clara entre os dois personagens. Lorcy nunca quis aquilo e luta em busca de uma forma de se livrar da maldição, enquanto seu pai, John, aceitou a fera e já está completamente entregue a ela, escolhendo viver como um monstro. Lorcy acredita que com seu pai derrotado, ele colocaria um fim na maldição, mas pelo contrário, a maldição não pode ser vencida. A maldição do lobisomem nesse filme vai além de ser mordido e virar lobo na lua cheia, mas é como se fosse a herança sombria da família Talbot, dando um peso maior na trama. No fim, a família Talbot já estava condenada desde o início. A maldição, representada tanto pelo lobisomem quanto pelos traumas familiares, consome todos eles. Sir John a abraçou, Ben foi vítima dela e Lorcy tentou lutar, mas é inevitavelmente destruído. Gwen aparece e implora para que Lorcy pare, mas no entanto, o inspetor Abeline também aparece e Lorcy o fere. Gwen foge para a floresta e Lorcy vai atrás e começa a caçá-la. O desfecho final de Gwen sendo a única pessoa que realmente se preocupa com ele e é forçada a matá-lo com uma bala de prata para libertá-lo de seu destino, reforça o tom trágico do filme. Lorcy
passou sua vida tentando escapar do passado e da influência de seu pai, apenas para ser arrastado de volta e destruído pela mesma maldição. No fim, o filme acaba com Lorce morto nos braços de Gwen e o inspetor Abelin ferido, observando a lua cheia e percebendo que pode estar infectado, sugerindo que sim, a maldição pode ter continuado. A maldição seguiu em frente e talvez não encontrou um fim. O filme também teve 2 finais alternativos que foram descartados. O primeiro, Lorce mordia Gwen antes de morrer, deixando em aberto que ela também poderia ter sido amaldiçoada. E o segundo, Lorce apenas mata Gwen, e agora era obrigada a viver para sempre com aquela maldição. Com um orçamento aproximado de 150 milhões, o Lobisomem arrecadou um total de aproximadamente 142 milhões mundialmente. Um resultado que não era muito esperado. Um dos motivos da bilheteria abaixo do esperado foi que no cinema exibiram uma versão censurada, sem menos violência, assim buscando atrair outras faixas etárias, mas fez o contrário, fez afastar a maioria do pessoal. E é por isso que a versão estendida desse filme, a versão de 119 minutos, é muito superior. Então, se for assistir, eu recomendo que você procure a versão estendida, não a normal. Fora o fato que esse filme também ganhou o Oscar na categoria Melhor Maquiagem em 2011. Como eu disse, O Lobisomem é um filme muito injustiçado, porque esse filme possui muita coisa interessante, ótimas atuações, uma fotografia muito bem feita e uma atmosfera gótica que envolve cada vez mais o espectador no mistério do filme. Então eu recomendo, dê uma chance ao Lobisomem de 2010, a versão estendida. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente esse canal. E agora, veja esse vídeo de Carrie ou esse vídeo do Conde Monte Cristo.